tudo bem? Vamos lá continuar falando um pouco mais de editores. A gente só tem mais um para falar aqui dentro do nosso ambiente de desenvolvimento. Opa. A gente falou do VS Code. Eu vou falar do NVChad, do New Vim. O JetBrains Fleet, infelizmente, cara, eu não sei o que aconteceu nessa versão que eles lançaram. Ainda está em preview, né? É um software que não está disponível estável ainda, né? É um software em preview. Mas, cara, ele não consumiu muita memória, não rodou as coisas direito aqui. Então eu não vou falar do JetBrains Fleet, tá? Porque tá com algum problema, assim. Eu coloquei bastante memória para máquina RAM, para máquina virtual e ele simplesmente muito pesado, muito pesado. Mas é algum problema, tá? Ele roda relativamente bem, assim, da última vez que eu testei. Então eu não vou falar dele, tá? Do JetBrains Fleet. Seria uma alternativa ao VS Code, tá? E o diferencial dele é que a primeira vez que você abre o aplicativo, a pasta, o arquivo, ele abre como um editor de texto puro, só com uma sintaxe, tá? Então, teoricamente, ele é bem leve, tá? E aí, se você quiser as funcionalidades de IDE, você ativa o Smart Mode. E aí ele indexa o teu código e começa a te dar sugestões e agir como uma IDE, tá? A ideia é que ele seja um meio termo ali no meio do caminho. Esse é o diferencial. Mas o VS Code é mais usado do que ele e é estável, ao contrário dele que não está estável, tá? Depois a gente vai falar do IntelliJ, que é da mesma empresa, só que o IntelliJ, sim, beleza, é um produto bem estável, assim, e bem famoso no mercado, falando de Java, tá? Java usa muito o IntelliJ. A empresa que faz o JetBrains e o IntelliJ faz várias outras ideias, tá? Então, Python, para web, para Ruby, para Go, para C Sharp, para várias coisas, tá? Então eles têm uns produtos muito bons, tá? Então a expectativa em cima do JetBrains Fleet é alta porque é a empresa que só faz produto top, tá? Então, beleza. Eu vou falar do New Vim, tá? Só para deixar claro, o New Vim é um editor mais nerd, tá? Digamos assim, porque ele tá na linha de comando. Então, se você quer um editor super rápido, e se você vai editar arquivos no servidor Linux, você conecta remotamente no servidor Linux e quer editar arquivos de configuração, os administradores de rede Linux conhecem bem o Vim, tá? Talvez não conheçam o New Vim com NSHAD, que aí a gente tá dando uma gourmetizada aqui, porque o New Vim é uma versão que tenta melhorar o Vim, é uma reescrita do Vim, tá? Pega melhorar a codificação do Vim, e o NGShad são plugins para o Vim, tá? Então o New Vim e o Vim tem plugins que tu consegue instalar. O NShad ele facilita a instalação dos plugins, tá? Ele tem uma galera de plugins já pré-configurados e te dá um New Vim próximo de um VS Code. Só que tudo na linha de comando. Então, para quem gosta de usar só o teclado e não precisa de uma IDE totalmente integrada, uma IDE de desenvolvimento, quer fazer uma coisa próxima de uma IDE, mas muito leve, assim, e gosta de usar teclado, então esse cara aqui é bom, tá? Eu não sou esse tipo de pessoa, eu realmente gosto de uma IDE, eu uso o mouse, eu decoro atalhos de teclado também, mas eu não decoro muitos, tá? Eu tenho muita coisa que eu faço, então eu não tenho um espaço no meu HD, na minha cabeça, para ficar decorando atalhos demais, tá? Mas realmente agiliza bastante o desenvolvimento. Se você já tem alguns atalhos que você já conhece, né? Eu conheço mais os atalhos do IntelliJ. Mas eu vou mostrar o New Vim aqui porque eu acho interessante, quase pouca gente fala dele. Então vamos lá. Então aqui na nossa máquina virtual, vamos abrir o terminal. O New Vim ele tem tanto para Windows quanto para Linux, né? Então eu vou instalar primeiro no Linux. Vou procurar ele aqui, ó, search New Vim.
É uma boa dica se você quer um editor de texto, linha de comando no Windows, vai pro NeoVim, tá? Bem legal. Não tem assim no Windows padrão. É esse aqui, ó. Lembrei que a gente usa os IDs, né? Então vai instalar. Beleza, lembrando que o Winget ele altera o path, né? Então vou ter que iniciar de novo. Então é esse aqui, ó, NVim, o editor de linha de texto. O Vim, para quem não conhece, é aquele editor que o pessoal faz piada que não consegue nem sair do editor, né? Então se tu digitar um I de inserção, insert, ele muda o cursor ali. Então quer dizer que agora tu consegue digitar, né? Digita qualquer coisa. Aí tu vai editar. Ele tá no modo de inserção. Lembra que é um modo terminal, então ele precisa saber que de alguma forma que tu vai sair do modo de inserção, né? Então, se tu apertar ESC, ele sai do modo de inserção. Nesse modo tu consegue selecionar, copiar. Se tu colocar YY, ele copia a linha inteira. Se tu digitar um P, ele cola a linha que tu copiou. Se tu digitar DD, ele recorta a linha. Então é um modo de comandos, né? E nesse modo de comandos que você sai do Vim, tá? Tu tem que manter tu tem que estar no modo, né? Então eu vou apertar o ESC de novo aqui, só por garantia, só por mania mesmo, né? Que eu tenho de sempre apertar o ESC. Digitar dois pontos, o dois pontos tu vai dar um comando, tá? O comando para sair é Q. Só que como eu editei, ele vai falar que eu tenho que salvar o arquivo. Eu não posso sair sem salvar ou descartar, né? Se eu quiser descartar, eu digito Q, exclamação para forçar. Aí ele sai, tá? Então vamos editar um arquivo aqui, esse exemplo JSON. NVim exemplo JSON. Tá vendo? Ele até colore, ele tem uma sintaxe aqui legal, já nativa, mas nada impressionante, tá? Nada de uma próximo de uma ideia. Eu faço um atalho aqui que eu transformo de Vim para NVim porque eu já estou muito acostumado com o Vim, tá? Não foi ele. Estou no PowerShell. Na verdade, Profile. Eu vou editar o arquivo do PowerShell e vou criar aqui um alias para mim. Eu vou fazer um set yes. Então é set alias Vim NVim. É o contrário, tá? É o contrário. Vim, beleza. Deu certo. Então se eu digitar Vim ou NVim, tanto faz, vai abrir o mesmo programa, né? Porque eu realmente estou acostumado com o Linux lá usar o Vim. Daí o que vai acontecer? Vamos instalar o Vim também no Fedora, porque a gente vai fazer ao mesmo tempo nos dois, a gente faz a mesma configuração, tá? Aí a gente vai ter tanto no Bash quanto no Fedora. CCN Vim ou NeoVim. Se não for NVim, é NeoVim.
New. Tá, New Vim. Beleza. Vou fechar aqui só pra gente concentrar aqui. Tá. Também tem o Vim aqui. nvim.bash profile. Tá. Vou fazer um atalho também, ó. Aliás, Vim. Vim. Então, Vim. Beleza, abriu o NVim, tá? Beleza. Então temos tanto no PowerShell quanto no Linux o mesmo sistema, né, de edição de arquivos. Então se eu digitar aqui, ó, nvim.a.txt, colocar alguma coisa, esc, w, w é para salvar, tá? Então eu falei que tem o Q para sair, o w é de escrever, aí ele salva. Eu posso dar o kit de novo, ou eu posso fazer escrever, salvar, e ele vai fazer os dois ao mesmo tempo, né? Vai salvar e sair. Então essa é a forma que sai do VI, tá? Do Vim. O pessoal faz piada que é muito difícil fazer isso. Então, beleza, temos aqui um arquivo. É interessante se for um arquivo texto, né? Texto não, de linguagem, de programação. Então se a gente entrar aqui em Projects, no Pet Shop, digitar nvim. Tá, olha só, eu consigo até editar. Ele tá me fazendo escolher qual arquivo aqui, né? Vou abrir o POM. Não é ruim, tá? Tá vendo? Tá colorido, tá legal, assim. Mas não tem... É um editor bem puro, assim, tá? Vamos, então, fazer o que é a parte interessante, que talvez nem todo mundo conheça. Muita gente conhece o Vim, talvez nem todo mundo conheça esse nvshad, tá? nvshad. Shad aqui é uma piada com o macho alfa Shad, né? Então é uma piada. Mas olha que legal, fica bem interessante, ó. Se tu lembrar os atalhos, né? Que é tudo no teclado. Então tu consegue mostrar os arquivos aqui, tu consegue abrir abas, editar, fica com a syntax highlight aqui da linguagem, da autocomplete, ó, da função autocomplete inteligente. Ele usa alguns language servers da linguagem, então tipo, se tu programa em TypeScript, fica legal, porque tem o language server separado, é o mesmo do VS Code, né? Então tem uns autocomplete interessantes aqui, fica bem mais inteligente, tá? Se tu fosse instalar isso aqui tudo na mão, eu não tenho esse tempo, tá? Desiste. Porque, cara, até tu colocar os plugins todos e personalizar e deixar tudo bonitinho e tal, é uma mão, tá? É uma mão. Tem gente que tem tempo, gosta de fazer e gosta de experimentar. Eu não tenho esse tempo mais. Então, o que o NGShed faz, cara? Com um comando tu instala vários plugins de uma vez. Só que tem uns pré-requisitos aqui. Vamos ver aqui no site deles como fazer a instalação. Primeiro eu vou instalar no Linux, tá? Ele precisa de uma coisa que é o Node.js, tá? Então, cara, vamos instalar o Node.js aqui. Vamos instalar o Node.js. Tem um Node nos repositórios do Linux também, mas geralmente é menos atualizado. Então, isso aqui eles não falam na documentação, tá? Eu descobri depois que tem que ter o Node. Uma vez que você instalou o Node, tá? Uma vez que a gente tem o Node.js, dá um clear aqui, a gente pode instalar o NGShed. Copiou isso aqui. Precisa do Git também, tá? Ele vai pedir para criar um exemplo de custom, tá? Tu consegue customizar as configurações dele também. Ele dá um exemplo. Eu vou colocar yes e ele já começa a instalar uma galera de plugin, tá?
Esse é pro NVim, tá? Não pro Vim. Aí ele vai instalar uma galera de plugin. HTML, para Lua, para uma galera de linguagem aqui. Inclusive tem alguns gerenciadores de plugin que tu consegue instalar outros, tá? Dá umas notas aqui. Pede para dar um kit. Ok. Agora, se eu fizer assim, ó, nvim ponto. Cara, aqui eu tenho um terminalzinho. Se eu dar... E aí que vem a tarefa mental de ficar lembrando os atalhos, né? Vamos ver aqui nos docs deles. Quais são os features? Não quero features. Eu quero... Vamos ver se eu lembro de alguma coisa aqui, ó. Se tu digitar space, ele é a tecla coringa do NVChat, tá? Tu vai digitar space e vai dar um comando para ele. Por exemplo, eu quero trocar o tema, que é o que ele tá falando ali, ó. Vou digitar space e depois eu vou digitar th. Então, space th. E aí eu posso escolher qual tema eu quero trocar. Tá, eu vou manter esse aqui, ó, Chatelain. Space CH, eu acho que ele mostra os atalhos. Space CH. É isso aí. Ó, Space CH, ele vai mostrar os atalhos, tá? Então, qual atalho que eu quero aqui? Eu quero mostrar os arquivos na esquerda ali, né? Então, eu preciso saber qual que é esse. É o nvim3, olha lá. É o space e, tá? Space e. Tá, aí eu consigo mostrar os arquivos, tá? Eu vou abrir aqui o POM. Daí ele abre do lado ali, ó. Então se eu digitar space e de novo, ele volta pra cá. Space e, ele volta pra cá. Clicar no arquivo, ele volta, tá? Então eu consigo editar o arquivo aqui e salvar, tá? Então é um editor muito levezinho, tá? Vamos ver se eu abrir, ó, Space E de novo, eu vou abrir uma classe Java aqui, br com Spring Pet Shop controller, vou abrir um controller aqui, unidade, tá? Daí ele tá abrindo a unidade controller. Vamos ver se ele consegue trabalhar com Java. Unidade service, ó, sabe que tem unidade service ali. Ponto. Será que ele dá, ó, associate unidade client? Mas como é texto, ele pegou esse autocomplete dele não foi porque tem algum método lá dentro da unidade, né? Na verdade, ele pegou um método que já estava aqui, tá? Repare que ele colocou abas também, ó. Tu consegue navegar pelo mouse também, ó, tá? Tipo, tu consegue usar o mouse, não tem... Mas a ideia é tu não usar, tá? A ideia é tu mexer com teclados, realmente. Vamos ver se ele pega uma outra linguagem aqui mais inteligente. Eu não sei se tem que instalar os plugins do Java. Sair sem salvar. O que temos aqui? Eu vou clonar outra coisa. Outro exemplo do meu repositório. Eu acho que o web ele já tem os plugins de cara. Então, vou clonar esse cara aqui. Certo, então
aqui um aplicativo web em Angular com TypeScript, né? Então a gente vai ver o que a gente vai conseguir fazer com ele aqui. Vou abrir um arquivo TypeScript para a gente conseguir ver. Aqui a gente vê que ele já identificou que esse import não está sendo usado. Ó. O observable dele também está marcado de forma com essa cor cinza mais clara aqui, então quer dizer que ele não está sendo usado. Esse aqui também não está sendo usado. Ele sabe isso porque agora o modo de inteligência dele, né, sabe que existe o TypeScript aqui, usando os plugins de linguagem do TypeScript. Então, se eu fizer isso aqui, ó, ele sabe que a pessoa é um campo, no caso. Me confunde um pouco porque o autocomplete dele na verdade é o tab, né? Com enter. Então eu posso pegar pessoas e aqui, ó, são métodos dentro do JavaScript, de uma lista do JavaScript, né? Então a gente tem o length, reduce, fill, pop, flat, join, case. Se eu der um map, se eu fizer um map, ele me dá uma funçãozinha com a documentação, né? Ficou um pouco em cima aqui, então. Flat map, então eu pego uma função com o value, um valor, e consigo pegar esse valor aqui dentro, né? Então, value.id.cpf. Reparem que é bem mais inteligente aqui, né? Ele sabe que o valor é uma pessoa que tem um ID, um CPF, um nome e uma idade, né? Então é bem mais inteligente. Então, se eu abrir um outro arquivo aqui como a component, ele vai abrir numa aba. Eu posso utilizar o mouse aqui para trafegar. Eu posso usar, acho que Ctrl E, Ctrl E remove. O que o Ctrl E faz? Tá removendo as palavras. Tá. Não, tá só navegando. Tá. Então a gente tem o switch. Tem que lembrar os atalhos, tá? Então, tipo, espaço CH. Como é que troca as abas aqui? Provavelmente S-Tab. 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 Não. Então... NVTurn, telescope, tab if. Jump. CX. AV. Bom, então existe um terminal aqui que a gente pode ver, abrir ele. Terminal líder H. Tá. Líder H. Tá, então ele abriu um terminal aqui dentro do editor, tá? Pode... que não funciona direito. NH
Tá, agora foi. Ah, temos um terminalzinho aqui se tu quiser editar o arquivo e usar um terminal ao mesmo tempo. Isso tudo na linha de comando, né? Então, isso tudo na linha de comando você consegue. Deixa eu desabilitar isso aqui. Então, isso tudo na linha de comando, você consegue abrir um terminal, tu consegue navegar entre os arquivos, entre as tabs, né? Seria legal saber o atalho para mover entre as tabs, né? Líder. Identity. Será que é Ctrl B? V. Bom, Ctrl N ele abre ali. Ctrl N. Ctrl M. Ctrl E. Ctrl Y. Ctrl U. Ctrl I. Ah, Ctrl I navega. Troca entre as tábuas. Ctrl I. Achei. Então tu consegue através dos atalhos, né? Mas tem que decorar bastante. Atalhos são uma coisa que eu não gosto no Vim e tal, então eu não usaria como um editor, como uma IDE, tá? Mas se você quiser editar um arquivo rapidamente, ou estiver trabalhando com alguma linguagem bem levezinha, estiver trabalhando com HTML e tal, e aí tu quer editar lá no servidor, tu quer editar na máquina virtual, tem seu valor, tá? Então esse é o VI, é o NVim com NGChat. Então, se a gente utilizar o mesmo projeto aqui no PowerShell também, vai ter as mesmas funcionalidades, mas tem que instalar também, né? Bom, então esse é o NewVI. Se você tiver curiosidade de utilizar alguma ideia de modo texto, eu recomendo que utilize o NewVI, tá? Com o plugin do NSHAD, tu vai ter várias plugins para várias linguagens aqui que vai ficar interessante, vai te adicionar um terminal, vai te adicionar uma listagem de arquivos, navegação entre abas, além de outras coisas como temas, você pode trocar. Eu gosto desse aqui. E diversas informações que tu pode fazer, ele te dá uma inteligência aqui do que está acontecendo de erros no seu código fonte. Aqui ele dá uma informação com o parâmetro P, pode ser de um tipo N, então ele está fazendo um link aqui já para TypeScript. Então terei que colocar aqui pessoa. Então agora ele sabe que o P é uma pessoa, que teria que ser um array, né? Então agora aquele exemplo ali, aquele errozinho saiu, né? Que agora está na melhor prática de colocar o tipo no TypeScript. Então tem diversas linguagens que fica interessante tu trabalhar com NewVine. Se você usa muito terminal no Linux, né? Por exemplo, no Windows. Então é isso. Valeu.